Ele acabou de dizer que a PGR, nas alegações finais do Núcleo 4, trouxe novos documentos, o que não pode, o que é vedado pela legislação. Nem a Procuradoria-Geral da República está aguentando mais Alexandre de Moraes. A PGR detonou Moraes por prender ilegalmente um réu do 8 de janeiro. Eles não podem mais existir no mundo moderno, na praça pública da era atual. Eles desapareceram, eles não podem dar entrevista, eles não podem falar, eles não podem nem aparecer em foto, né? Eles precisam desaparecer do mapa. Isso é decretar a morte civil desses indivíduos. Isso é um absurdo. Isso mostra que Alexandre de Moraes, que é sempre ele o envolvido, ele está levando longe demais a sua sede de vingança. Ele não gosta desses 3 nomes, ele está fazendo de tudo para destruí-los. Eis o ponto aqui, né? Então não tem mais nada do campo do direito, nem verniz, nem pretexto para justificar o que ele está fazendo. É puro arbítrio. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Ministro Fux peita Alexandre de Moraes e afirma que manifestantes do 8 de janeiro não tinham meios para golpe. A argumentação consta em processos na primeira turma. Ministro diz ser absurdo imaginar civis desarmados abolirem o Estado de Direito. Ao analisar 4 casos do 8 de janeiro, o ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal afastou a tese de que os manifestantes tenham tentado promover um golpe de Estado. Em maio, o juiz do STF havia pedido vista das ações. Em voto divergente na primeira turma do STF, o magistrado afirmou que as condutas descritas pela Procuradoria-Geral da República não configuram ameaça real à democracia, por carecerem de organização, meios materiais e coordenação. O voto do ministro, mais uma vez, desmantela a farsa criada pela PGR e Alexandre de Moraes para condenar e prender Jair Bolsonaro. E Moraes manda soltar preso depois de erro judicial. PGR reconheceu equívoco no caso do manifestante que é deficiente. Nesta terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes mandou soltar Divânio Natal Gonçalves, réu pelo 8 de janeiro. A decisão do magistrado ocorre depois de a Procuradoria-Geral da República concordar com a defesa que apontou erro judicial. Conforme a advogada Taniele Teles, o réu voltou ao regime fechado em virtude de um erro de comunicação entre as varas da mesma comarca. Em parecer enviado ao STF, a PGR observou que, diante desse novo cenário, a prisão preventiva deve ser revogada. Além disso, a Procuradoria defendeu a concessão da liberdade provisória com restabelecimento das medidas cautelares anteriores. E Alexandre de Moraes também admite pela primeira vez que PGR utilizou provas que não constavam nos autos. O que não está no processo simplesmente não existe, não pode sequer ser mencionado. Pois bem, o ministro Alexandre de Moraes acaba de admitir que a PGR utilizou uma prova que não estava no processo. Isso é um absurdo. Qualquer decisão com base nesse documento é nula. Veja o vídeo. Olhem só, prestem bem atenção nisso. Moraes acabou de dizer, no julgamento do Núcleo 4, que nos destituiu da defesa de Felipe Martins de forma injusta e ilegal. O que ele acabou de dizer? Ele acabou de dizer que a PGR, nas alegações finais do Núcleo 4, trouxe novos documentos, o que não pode, o que é vedado pela legislação. Então, ele disse agora no julgamento que tem que desconsiderar esses novos documentos, essa inovação documental trazida pela PGR. E o que isso tem a ver com a nossa destituição da defesa do Felipe Martins? Isso tem a ver que no núcleo 2 nós apontamos esse erro da PGR. No núcleo 2, a PGR, nas alegações finais também, assim como fez no núcleo 4, trouxe novos documentos. Nós, na defesa de Felipe Martins, durante o nosso prazo das alegações finais, então não deixamos passar o prazo. Nós juntamos uma petição
incidental dizendo o seguinte: ó, ministro relator, desentranhe esses novos documentos trazidos pela PGR. Ministro relator, suspenda o nosso prazo das alegações finais até que essa petição que nós estamos juntando seja analisada, porque a PGR está cometendo um erro juvenil. É um erro básico. Nas alegações finais, você não pode trazer novos documentos. Foi isso que nós fizemos nas alegações finais de Felipe Martins. E ele está confirmando agora que estávamos certos, que a PGR não poderia ter trazido novos documentos. Ou seja, era só ele ter analisado a nossa petição, que estava dentro do prazo das alegações finais, e decidido isso que ele está decidindo agora lá na nossa petição. Ao invés disso, julgou com o fígado e nos destituiu da defesa. Olhem só, gente. Ele acaba de confirmar que nós, da defesa de Felipe Martins, estávamos certos quando peticionamos pedindo para tirar esses novos documentos trazidos pela PGR. Nós não perdemos prazo e ele acaba de dizer: sim, a defesa de Felipe Martins estava coberta de razão. Olhem só, agora, julgamento do Núcleo 4, olhem só o que ele decidiu. Ele decidiu que a PGR não pode trazer novos documentos que não estavam no processo nas alegações finais. Vejam só. Isso iria constar já no meu voto, mas como foi citado da tribuna, até para facilitar o trabalho de Vossas Excelências, há realmente, na página 113 das alegações finais da Procuradoria-Geral da República, a citação de uma prova descoberta num grupo de WhatsApp, eleições 2022, derivada da extração de dados do celular de Flávio Botelho Peregrino, que foi ex-assessor de Walter Braga Neto. Essa prova foi obtida a partir da PET 13299, onde foi determinada a prisão preventiva do réu Braga Neto e busca e apreensão, que ocorreu no dia 14 de dezembro de 2024. E não houve realmente, como citado da tribuna, não houve por parte da Procuradoria o pedido de compartilhamento dessa PET 13299. O que ele disse aqui? Esse documento existia em outro processo, mas não no processo do Núcleo 4. Ou seja, trata-se de um documento novo, trazido nas alegações finais, sem que tivesse sido pedido ao juiz. É exatamente o que nós questionamos também nas nossas alegações finais. E nós questionamos outras coisas também. Além disso, de documentos sem pedido de compartilhamento, documentos, no nosso caso, então muito pior que este, documentos sem origem, documentos que nem sabe de onde surgiu, sem data, documentos apócrifos. É grave. A PGR, no nosso caso do Núcleo 2, fez praticamente a mesma coisa que o Núcleo 4 está atacando. E o ministro falou para desconsiderar essas provas. Olhem só. Então não consta nos autos essa prova citada do IPJ 226399. Se não consta dos autos, se não está no processo, não pode trazer nas alegações finais. É o que a gente tentou dizer naquela petição que o ministro disse que perdemos prazo e nos destituiu. Olha aí, como poderia ter sido muito simples, né? 2/2025 não consta nesses autos. Pronto. Nos destituiu à toa daquele processo. Era só ter decidido a mesma coisa que decidiu aqui. Viu como estávamos certos? Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado, e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. É surreal! Nem a Procuradoria-Geral da República está aguentando mais Alexandre de Moraes. A PGR detonou Moraes por prender ilegalmente um réu do 8 de janeiro. Será que os ventos estão mudando? Bom dia pra você, porque o dia começa muito bom quando a gente começa o dia com a própria PGR, que é uma das maiores autoridades do país, e aliás, que é aliada do Moraes do STF, ela própria detonando o próprio Moraes por mais uma ilegalidade, por um excesso, por um abuso. Mas esse aqui tem algo diferente que eu vou contar pra você.
Agora, eu jamais imaginei que ia ver uma coisa dessas. A PGR realmente criticando Moraes por prender ilegalmente um réu do 8 de janeiro. Olha só o que saiu aqui na coluna do Estadão. Gonê aponta erro em decisão de Moraes e pede liberdade a réu do 8 de janeiro. Gente, que vergonha, que vexame pro Moraes. Olha, o Moraes aqui ele vai ficar até aqui envergonhado. Ele que nos acompanha aqui do ladinho nos vídeos, ó, vai ficar aqui no cantinho pensando, que vexame. Lembre que o próprio Moraes, ele indicou o PGR Gonê pro cargo. Ele fez lobby pelo Gonê junto a Lula. Isso toda a imprensa noticiou. E agora o PGR Gonê, ele tendo que dizer nos autos que o ministro cometeu uma ilegalidade prendendo alguém que jamais deveria estar preso. Deltan, mas que história é essa? O que aconteceu? Olha, o que aconteceu foi o seguinte. Um réu do 8 de janeiro, o Divânio Natal, guarde seu nome, Divânio Natal. Essas pessoas que são abusadas, tem que guardar o nome delas, que são provas das ilegalidades, como a Cristiane Angélica, como a Débora do Batom, como o Lucimário Benedito. A gente tem que gravar esses nomes. Esse é Divânio Natal. E ele é réu no STF por incitação ao crime e associação criminosa. E aí ele cumpria medidas cautelares lá na casa dele com o uso de tornozeleira eletrônica. Só que, subitamente, Moraes ordenou a prisão preventiva dele por ter supostamente rompido a tornozeleira eletrônica e estar foragido. Só que, quando a polícia chegou na casa dele para prendê-lo, encontrou ele lá, normalmente, usando a tornozeleira. E ainda assim foi preso. Como assim? Acompanha aqui essa história pra lá de surreal. Aí, ó. Na última semana, a defesa do réu havia afirmado que Natal cumpria as medidas cautelares em Uberlândia, comparecendo semanalmente ao fórum da cidade. Assinava um documento no terceiro andar do prédio, mas passou a fazê-lo no primeiro andar do prédio por orientação da atendente. A Justiça Mineira, contudo, ela não considerou essa mudança, não registrou lá. E aí enviou dados errados ao STF, ainda segundo a defesa, que diz que o defensor anterior ignorou o caso. Sim, você não entendeu errado. O Divânio ele ia semanalmente ao fórum da cidade, assinando a documentação no terceiro andar, mas aí um atendente do fórum orientou ele que a partir de agora seria no primeiro andar. Só que simplesmente esqueceram de avisar nos autos, de registrar, de mandar a informação para o STF. E aí o que aconteceu? O Moraes considerou que ele tinha rompido a tornozeleira eletrônica, que ele não estava mais indo para o fórum para registrar a presença, comparecendo ao fórum e que ele tinha fugido. E por isso ele está preso ilegalmente, injustamente, erradamente. Está preso desde abril, há 6 meses. 6 meses preso, ilegalmente, incorretamente. 6 meses a pessoa com a sua vida privada de liberdade. Olha aqui o que a advogada comentou. Uma sucessão de erros grotescos. Chega a ser diabólico o desprezo que os réus do 8 de janeiro são tratados pelo Poder Judiciário brasileiro. Foi o que escreveu ali a Taniele Teres, que assumiu o caso no último dia 6. E aí, é claro, nem a PGR, nem o PGR Paulo Gonê tancou isso aí. E teve que criticar o Moraes por mais esse abuso. Olha aqui, são palavras do PGR, aspas aí. O documento também confirma as alegações da defesa, ou seja, a defesa está certa, o PGR reconheceu, no sentido de que o réu vinha cumprindo regularmente as cautelares antes de ser preso. Ou seja, a prisão foi indevida, ilegal, abusiva, e acrescentou Gonê. Diante desse novo cenário, a prisão preventiva deve ser revogada. Gente, que novo cenário? Que tá errado, não é novo cenário. O cenário é o cenário certo, nunca o cara violou nada. Aí o Procurador-Geral da República defendeu que Divânio Natal volte a cumprir medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica. O que esse caso tem de diferente dos outros abusos de Moraes, Deltan? Nos outros abusos, o Moraes ele rasga a Constituição e a lei, e aí a gente fica discutindo o que era legal, o que era ilegal, o que era constitucional, o que era inconstitucional, o que podia ou não podia fazer, e o Moraes joga uma carta coringa na mesa, que ele tem lá na manga, e diz: eu é que digo o que a Constituição e a lei diz, eu sou o Supremo, então eu estou certo na minha visão errada da Constituição e da lei. Só que nesse caso aqui é diferente, porque é a base fática da prisão que não existe. E está provado que o réu não fugiu, que o réu não deixou de comparecer no fórum, que ele não rompeu a tornozeleira. Então foi um erro judicial crasso. É como você prender a pessoa errada só porque ela tem o mesmo nome do réu, porque é um homônimo. Gente, presta atenção nisso. Cada um tem direito à sua opinião, mas as pessoas não têm direito aos seus próprios fatos. Fatos são um só, a verdade é uma só. O que aconteceu ou não aconteceu é um só.
E esse caso agora ficou claro o que aconteceu, que o cara não fez nada de errado para ser preso. Então é um caso clássico de erro judicial. Como foi também o erro judicial de Moraes com Mero Marquesi, deputado estadual aqui do Paraná. Um cara trabalhador, lutador, honesto, correto, um dos melhores deputados estaduais da história do Paraná, de direita, corretíssimo, que lutava contra a corrupção. E aí o que aconteceu com ele? Ele teve as redes sociais caçadas, tudo errado, com base num fato que não existiu. Aí um juiz aqui do Paraná reconheceu que estava tudo errado e deu uma indenização pro Mero Marquesi. E o que o Moraes fez? Cassou a indenização e mandou investigar o juiz. Olha a que ponto nós chegamos. E agora veja a reação do STF nesse caso, do Divânio Natal. Guarda o nome, Divânio Natal. Veja a reação do STF. O que o STF fez? Reconheceu o erro? Mandou indenizar o sujeito? Pediu desculpas? Procurado, o STF não comentou. Silenciou. Porque é fácil, né? Prender as pessoas ilegalmente e depois não se responsabilizar por isso, né, Moraes? Esconder a mão, né? Bater e esconder a mão. É isso, né? Que vergonha, gente. Que vergonha, não é só injustiça, é a falta de postura, de accountability, de assumir a responsabilidade por parte das nossas autoridades, que dão um mau exemplo, depois querem que as pessoas na sociedade assumam as responsabilidades pelos erros, quando vocês dão um mau exemplo. E se vier a indenização pelo erro agora, a ação de indenização, o que você vai fazer, Alexandre de Moraes? Vai caçar de novo e mandar investigar o juiz para esconder os seus erros? Que absurdo. Gente, olha, isso aqui é surreal. E a grande imprensa, vez por outra, aparece com essas matérias, contando aquilo que a gente já sabe, que Moraes abusa do seu poder. Por falar em impunidade e ilegalidade, o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido da defesa de Bolsonaro para a revogação de sua prisão domiciliar no inquérito da obstrução à justiça. O ministro Moraes ainda vê risco de fuga do ex-presidente, apesar dele ter o passaporte retido e manteve a proibição de Bolsonaro utilizar celular e redes sociais. Moraes autorizou a visita da médica Marina Graziotin Pasolini para a consulta médica em casa, mas exigiu que o carro dela seja revistado na saída. O pedido ocorre 3 dias após advogados apontarem o agravamento da crise de soluço e solicitarem urgência para consulta domiciliar. Bolsonaro saiu da prisão domiciliar por 3 vezes e, em uma delas, precisou passar por cirurgia, retirando 8 amostras de lesões na pele, algumas delas com um sinal cancerígeno. Os médicos descobriram que 2 amostras eram compatíveis com câncer, indicando gravidade do estado de saúde do presidente. Mas, Rodrigo Constantino, parece que mais grave que o estado de saúde do ex-presidente é a gravidade da pobreza do nosso sistema de justiça no país. Está jogando completamente contra o Estado de Direito. É uma prisão ilegal. É uma prisão ilegal. Vamos lembrar que essa prisão domiciliar não tem nada a ver com o julgamento, que foi finalizado com a condenação a 27 anos de prisão. Ela tem a ver com um caso anterior que o Bolsonaro já nem faz parte, só o Paulo Figueiredo e o Eduardo, né, de coação das investigações e tudo, o que por si só é um caso bizarro, né, um leigo consegue entender isso. E é a vendetta, né, pessoal do Alexandre de Moraes contra Jair Bolsonaro. A Gazeta do Povo fez uma boa reportagem sobre morte civil. E nós temos 3 exemplos que saltam aos olhos de mortes civis. A do próprio Jair Bolsonaro, a do Daniel Silveira e a do Felipe Martins. São pessoas que foram ostracizadas junto à prisão e às cautelares. Eles não podem mais existir no mundo moderno, na praça pública da era atual. Eles desapareceram, eles não podem dar entrevista, eles não podem falar, eles não podem nem aparecer em foto, né? Eles precisam desaparecer do mapa. Isso é decretar a morte civil desses indivíduos. Isso é um absurdo. Isso nem os gregos da antiguidade com o ostracismo iam tão longe, puniam lá 10 anos fora da cidade e tudo, mas morte civil nesse patamar que estamos vendo, da pessoa se tornar uma não pessoa mesmo sem a condenação para isso, apenas com base em medidas cautelares, né? Isso mostra
que Alexandre de Moraes, que é sempre ele o envolvido, ele está levando longe demais a sua sede de vingança. Ele não gosta desses 3 nomes e ele está fazendo de tudo para destruí-los. Eis o ponto aqui. Né? Então não tem mais nada do campo do direito, nem verniz, nem pretexto para justificar o que ele está fazendo. É puro arbítrio. É puro arbítrio e vingança pessoal. Ele faz porque ele pode. Ele faz porque ele segue impune. Ele faz porque o mecanismo de pesos e contrapesos no Brasil está totalmente quebrado. Porque é o Senado que deveria ter poder de colocar uma contenção nesses abusos supremos. Mas o Senado vem sendo cúmplice, principalmente na figura dos presidentes, antes Rodrigo Pacheco e agora Davi Alcolumbre. Não por acaso Pacheco sempre um dos nomes cotados quando surge aí uma aposentadoria Magnitsky no STF, né? Porque devem muito a ele, porque ele sentou em cima dos processos de impeachment dos ministros do Supremo.